E aí, pessoal, tudo bem? Vamos voltar então a revisar aqui diariamente, continuando no baralho de glomerulopatias. Vamos agora para a GNMP, continuar na GNMP, glomerulonefrite membrano-proliferativa, em relação aos exames complementares dessa doença. O que é que a gente observa? A gente vai observar, primeiro de tudo, o mais importante, um consumo do complemento. O complemento é consumido. A gente lembra que outras causas de síndrome nefrótica, como a doença por lesão mínima, a glomerulopatia membranosa, a JEFs, por exemplo, elas não consomem o complemento. Agora, a GNMP vai consumir o complemento. E vamos lembrar que a GNPE faz diagnóstico diferencial com a GNMP. Por quê? Porque as duas consomem o complemento. Mas qual é a diferença básica? A diferença básica é que a GNPE consome o complemento por até 8 semanas. Já a GNMP passa de 8 semanas. Beleza. Tem outro achado que gosta de cair em prova, que é, se eu fizer uma biópsia renal no paciente com GNMP, eu vou ver na microscopia óptica um espessamento em duplo contorno. É isso que está sendo apontado aqui em vermelho nesse flashcard. A gente vê um espessamento em duplo contorno. Isso acontece porque há nessa doença uma expansão mesangial, e o mesângio vai ficar entre as alças capilares e vai formar tipo um sanduíche. Então, forma tipo um duplo contorno. Vou tentar desenhar aqui para vocês um pouquinho dessa realidade aqui. Vou desenhar, então, as duas alças capilares aqui e o mesângio. O mesângio era para ser fininho. Vou desenhar o mesângio aqui de vermelho. O mesângio era para ser fininho, desse jeito aqui. Mas, na GNMP, o mesângio vai se expandir muito. Ele se expande e vai acabar dando um aspecto de um duplo contorno aqui. Pega duas alças e um mesângio expandido, você tem o duplo contorno na microscopia óptica. Outros achados assim que caem menos em prova são os achados da imunofluorescência indireta, tá? Esse é bem específico. A GNMP do tipo 1 vai ter um depósito subendotelial de IgG e C3. Um depósito que vai ter um padrão granular, porque a gente sabe que o padrão granular se dá se tiver um depósito subendotelial ou subepitelial. O depósito só vai ser linear se for na membrana basal glomerular. Já na GNMP do tipo 2, haverá um depósito elétron denso na membrana basal glomerular. E haverá também o fator nefrítico C3, tá? Esse fator nefrítico C3 é um dos responsáveis do porquê a GNMP vai consumir complemento. Beleza, vamos passando então. A GNMP em relação ao tratamento e conduta dessa doença, o que é que a gente tem que lembrar? Vamos lembrar que a GNMP tem muita associação com a hepatite C, e que se o paciente tiver as duas coisas, a GNMP e a hepatite C, eu tenho que dar corticoide, claro, eu dou corticoide porque a gente está falando de uma glomerulonefrite, para combater a inflamação. Eu dou imunossupressão também para o paciente, combater essa inflamação no glomérulo. Só que eu vou ter que associar a esse tratamento os antivirais específicos contra a hepatite C, que a gente vai discutir mais no futuro. Agora tem um detalhezinho que já caiu em prova que é bem interessante. Se a gente isolar a GNMP do tipo 2, tem um tratamento bem específico para ela, que é o uso de eculizumab e a plasmaférese. Vamos tentar entender um pouquinho do porquê a gente utiliza essas duas combinações para o tipo 2. O eculizumab, ele vai estabilizar o complexo de ataque à membrana. Eu vou tentar desenhar para vocês um pouquinho aqui esse conceito do complexo de ataque à membrana, tá? A gente lembra lá que a gente tem o nosso sistema complemento e que a gente não precisa saber muito assim como o sistema complemento funciona, tá? Vamos ter uma cascata aí de C1, C3, C4, mas isso tudo
vai originar uma opsonização aqui de C5 até C9. E C5 a C9 vai atrair o complexo de ataque à membrana, e vai fazer um furo na célula. Então, esse complexo de ataque à membrana, que é chamado de MAC, vai fazer um furo na célula. Então, a célula vai morrer, tá? E esse MAC, para ele existir, ele consome complemento. Então, esse é um dos principais responsáveis do porquê, na GNMP, o complemento está reduzido. Se eu dou eculizumab para esse paciente, eu vou estabilizar esse MAC, então eu vou diminuir o consumo de complemento. Então, eu diminuo o ataque inflamatório no glomérulo. E tem outra coisa, vamos lembrar lá que no flashcard também tem plasmaférese no tipo 2. Essa plasmaférese é justamente para tirar do sangue do paciente o fator nefrítico. O fator nefrítico que está ali na membrana basal glomerular, também levando a consumo de complemento e inflamação. Então, o eculizumab estabiliza a MAC e a plasmaférese lava o fator nefrítico. Beleza. Vamos continuar agora falando um pouco sobre a doença de Berger. Primeiro, a respeito do sinônimo da doença de Berger. Vamos lembrar que a lesão mínima é nefrose lipoide. Doença de Berger também pode ser chamada de nefrite simfaringítica e também pode ser chamada de nefropatia por IgA. Primeiro, por que nefropatia por IgA? Porque a fisiopatologia básica vai envolver depósito de IgA no mesângio lá do rim. E por que nefrite simfaringítica? Porque a doença de Berger é diferente da GNPE. A gente lembra que na GNPE é preciso haver um período de incubação de 1 a 3 semanas, se for faringite, ou de 2 a 6 semanas, se for piodermite. Aqui não. Aqui o paciente pode ter uma IVAS e logo depois, um dia depois, vai ter uma hematúria, por exemplo. Então, aqui não precisa de período de incubação. Por isso que a gente chama de simfaringítica, ou seja, a hematúria pode acontecer ao mesmo tempo da faringite. Não precisa de período de incubação. Beleza. A definição básica da doença de Berger, a gente pode definir ela como sendo a causa mais comum de glomerulopatia primária. A gente já discutiu em outras revisões esse conceito. O diabetes mellitus é a principal causa de glomerulopatia secundária, que causa síndrome nefrótica, por exemplo, mas a principal causa de glomerulopatia primária é a doença de Berger. Isso é uma definição clássica. E a epidemiologia? Quais são os pacientes afetados pela doença de Berger? A gente tem que sempre lembrar que geralmente vai ser um asiático. Tende a pegar mais asiático, tanto adultos quanto crianças. Fechou. E a etiologia? Quais condições estão associadas à doença de Berger? A gente sempre tem que pensar na doença de Berger com relação a outras doenças, principalmente a doença celíaca, o HIV, a dermatite hepatiforme, a cirrose hepática, tá? Essas condições estão muito associadas a Berger, mas ela pode acontecer porque aconteceu, ela pode ser idiopática também. Os mais importantes para gravar, sem dúvida, são doença celíaca e dermatite hepatiforme, que tem alguma associação ali com a imunoglobulina A, tá? Então, tanto Berger, quanto doença celíaca, quanto dermatite hepatiforme, elas têm uma associação com depósitos de IgA. Beleza, vamos continuar. Em relação à fisiopatologia básica da doença de Berger, a gente tem que lembrar que haverá um depósito de IgA no mesângio. E a gente já aprendeu. Toda vez que a imunoglobulina A se deposita no mesângio, vai haver hematúria. A gente discutiu lá na glomerulonefrite mesangial que uma das causas dela é a lúpus e que gera hematúria. Aqui não vai ser diferente. Aqui a IgA vai no mesângio e vai levar à hematúria. Basicamente é essa a fisiopatologia. Quais as manifestações clínicas da doença de Berger? Vamos lembrar que o paciente pode ter uma IVAS prévia, pode ter uma infecção de via aérea superior prévia. Assim como na GNPE, por exemplo. O paciente com Berger também tem uma faringite e depois pode evoluir com a hematúria.
nem na GNPE. Só que, como a gente diferencia isso? A GNPE tem um período de incubação. Vai ter que demorar pelo menos uma semana para aparecer o quadro renal. Agora, a doença de Berger, não. Eu posso ter faringite hoje e hoje mesmo eu vou ter hematúria. Não precisa do período de incubação. Isso é muito importante. A gente tem na doença de Berger 3 espectros clínicos, tá? Isso é importante. O primeiro espectro, que é o mais comum, em 50% dos casos, é o espectro de hematúria macroscópica recorrente. Ou seja, aquele sangramento ali na urina que é visível a olho nu, macroscópica, e fica voltando, recorrente. Isso é mais comum em crianças, tá? Mas, no geral, é a manifestação clínica mais comum de todas. Outro espectro que a gente tem é da hematúria microscópica persistente, ou seja, um sangramento ali na urina, que eu só vejo no microscópio, que eu não vejo a olho nu, e que é persistente, ou seja, fica a todo momento, não vai e volta que nem a recorrente, é persistente. 40% dos pacientes com Berger tem esse espectro clínico. É principalmente encontrado nos adultos. E em 10% dos casos só, o paciente evolui com síndrome nefrítica, tá? Não é tão comum a doença de Berger da síndrome nefrítica. Por isso que algumas pessoas chamam a doença de Berger de uma doença que dá hematúria e mais nada. O paciente pode ter só ali a urina vermelha e isso incomodar o paciente, mas pode não ter toda a síndrome nefrítica, pode não ter edema, pode não ter oligúria, pode não ter hipertensão, tá? Só 10% dos casos vão ter a síndrome nefrítica. Vamos continuando. A doença de Berger em relação aos exames complementares. Bom, a gente sabe que a fisiopatologia básica é o depósito de IgA no mesângio. Então, a gente pode dosar a IgA no sangue do paciente, fazer a dosagem de IgA sérica, tá? Isso é importante. Agora, algo importante para gravar. Eu doso a IgA sérica, mas eu não posso relacionar a IgA sérica com atividade de doença. Ou seja, não é porque o paciente com Berger está com muita IgA no sangue dele que ele está com uma doença muito em atividade, muito exacerbada. Eu não posso fazer essa relação. Beleza. Tudo meio que gira em torno da IgA. Olha só, se eu fizer uma biópsia no rim do paciente com Berger, eu vou encontrar o quê? Depósito de IgA no mesângio. É a fisiopatologia básica. E isso é o padrão ouro, claro. Uma biópsia no rim do paciente é o padrão ouro. Mas a gente vai ver que a gente não precisa fazer isso sempre. Beleza, é o padrão ouro. IgA no mesângio. Para não ser tão invasivo, se eu não for fazer uma biópsia renal, onde é que eu posso ver a IgA também? Eu posso ver na pele. Eu posso fazer uma biópsia na pele do cotovelo do paciente. Eu vou ver depósito de IgA na pele do paciente. Beleza. E o complemento? Como é que está o complemento? O complemento é normal, tá? Esse depósito de IgA não vai consumir o complemento. Isso é importante. Doença de Berger não consome o complemento. Beleza. E agora, já que eu falei que a biópsia renal é o padrão ouro para diagnóstico de doença de Berger, quais seriam as indicações? Eu não vou fazer para todo mundo. É claro que não. É um exame muito invasivo. Eu faço para quem? Olha, 3 indicações básicas, tá? Eu vou biopsiar o rim do paciente com Berger se ele tiver hipertensão, se tiver uma proteinúria significativa, ou seja, acima de 1 grama por dia, ou se tiver uma insuficiência renal. Beleza, essas 3 indicações aí são indicações de biópsia renal, tá? Não é para todo mundo. Importante saber isso. E o tratamento e conduta da doença de Berger? Como é que eu trato esse paciente? Bom, a gente sabe que, assim como a gente discute um pouco na membranosa, tem paciente que é de bom prognóstico e tem paciente que tem pior prognóstico. Se o paciente tiver um bom prognóstico, eu posso fazer um tratamento mais brando. Eu posso fazer captopril, que é um IECA. Lembra que a gente falou que o captopril, ele protege o rim porque ele vai fazer uma vasodilatação, ele impede a vasoconstrição dada pela angiotensina 2 na arteríola eferente?
Então, vai diminuir a sobrecarga no glomérulo. Eu dar captopril para o rim é muito bom. O rim do paciente com Berger, o rim do paciente com síndrome nefrótica, vai ficar muito aliviado com o seu captopril prescrito, beleza? A estatina também é importante. Foi visto em estudos que a estatina ajuda o paciente com Berger. E o ômega 3 também, tá, gente? Então, ômega 3, estatina e captopril ajudam muito o paciente com Berger. Agora, quando é que eu utilizo o corticoide para tentar diminuir esse depósito de GA no paciente? Eu vou utilizar o corticoide, a prednisona, quando o paciente tiver um pior prognóstico. E o que é que dá um prognóstico ruim para o paciente? É ter uma hipertensão moderada, é ter uma proteinúria acima de 1 grama por dia, é ter crescentes na biópsia. Opa, será que o paciente está com GNRP? É ter uma creatinina acima de 1,5, tudo isso. Então, basicamente, a gente pode gravar assim, olha, o paciente está necessitando de biópsia renal, então esse paciente também está necessitando de prednisona, porque o quadro dele está mais grave, está com pior prognóstico. Beleza. Quais as complicações da doença de Berger? As complicações são o seguinte: a gente viu que 10% dos pacientes têm síndrome nefrítica. Agora, quantos por cento pode ter síndrome nefrótica na doença de Berger? 10%, tá? 10% pode evoluir com a proteinúria acima de 3,5 gramas por dia, tá? E GNRP, já que a gente viu que pode ter crescente na biópsia também. Quantos por cento podem evoluir mal, podem evoluir para GNRP? 5% dos casos. Então vejam aqui com essas porcentagens que, no geral, a doença de Berger tem um bom prognóstico. As complicações são em um percentual pequeno de pacientes. 10% tem síndrome nefrótica e 5% tem GNRP. Beleza. E quais seriam os fatores que dão um pior prognóstico? A gente já falou vários deles. Vamos lembrar o que a gente já falou? Já falamos da hipertensão arterial sistêmica, já falamos da proteinúria acima de 1 grama por dia, já falamos sobre a creatinina acima de 1,5, mas não falamos sobre 3, que são importantes, tá? Idade avançada, óbvio esse aí, obviamente vai dar um pior prognóstico para o paciente. O sexo masculino, eu já vi cobrar esse conceito, tá? Então é importante gravar que os homens têm um pior prognóstico na doença de Berger e também aqueles pacientes que têm uma hematúria microscópica com ausência de hematúria macroscópica. Importante entender esse conceito. Vamos lembrar que 50% dos pacientes têm hematúria macroscópica que é recorrente. Isso é o melhor prognóstico, porque está recorrendo, tá? Agora, se eu tiver uma hematúria microscópica persistente, é óbvio que dá um pior prognóstico, porque a hematúria está persistindo aí. É uma inflamação contínua no glomérulo, é um depósito de GA contínuo no glomérulo. Então, hematúria microscópica dá um pior prognóstico. Beleza. E uma observação importante, hein? A intensidade e a frequência das crises não é um fator de pior prognóstico na doença de Berger. Então, não importa muito a frequência com que está vindo as crises de hematúria, a intensidade da hematúria não importa muito, tá? Em relação ao prognóstico. O que importa são esses 6 pontos que eu elenquei. Beleza. Vamos continuar agora no mal de Alport. Qual a definição que a gente pode ter do mal de Alport? O mal de Alport é uma nefropatia hereditária que causa hematúria. Então, o paciente já nasce com isso, já nasce com o mal de Alport. Então, ele desde novinho já vai ter manifestações clínicas. E uma dessas manifestações é a hematúria. Por isso que a gente está discutindo aqui em glomerulopatia. Beleza? E qual vai ser a epidemiologia do mal de Alport? A gente sabe que, por ser uma doença hereditária, geralmente vai ser uma criança que vai ser afetada pelo mal de Alport. Quais serão as manifestações clínicas do mal de Alport? Uma, a gente já falou, vai ser uma nefropatia, que vai afetar o glomérulo. Então, vai dar hematúria no paciente. Mas hematúria e mais o quê? Hematúria e
surdez neurosensorial, então o paciente tem déficit auditivo, tem anormalidades oftalmológicas e essa hematúria do glomérulo, essa hematúria dismórfica, pode ser tão persistente que pode levar à insuficiência renal. Beleza, eu botei essa imagem aí justamente para tentar melhorar a memorização, tentar que o cérebro memorize com maior facilidade. Olha só, olha a foto aqui para a gente lembrar que tem a ver com a cóclea, que tem a ver com o ouvido, que dá surdez neurosensorial. Olha outra foto aqui mostrando um pouco da hematúria glomerular. Olha só um corte do glomérulo. E olha esse olho aqui, esse olho vai ser afetado também. Beleza, então se eu lembrar do ouvido, do rim e do olho, eu estou lembrando do mal de Alport. Beleza, vamos continuar. Em relação à proteinúria intermitente, quais são as causas de proteinúria intermitente? Porque a gente já falou, proteinúria a gente pode ter na síndrome nefrítica. Proteinúria a gente pode ter na síndrome nefrótica, perder proteína pela urina. Agora, tem umas situações que não são patológicas, que o paciente vai ter ali proteína na urina a mais do que devia, ou seja, mais de 150 miligramas por dia de proteína na urina em 24 horas, e não vai ser patológico, porque vai ser intermitente. Vai ter ali no exame e no outro exame já vai passar. E quais seriam causas dessas proteinúrias mais fisiológicas intermitentes? As causas são o exercício intenso, o paciente se esforçou muito e acabou perdendo proteína pela urina. Uma proteinúria postural, também chamada de ortostática, ou seja, o paciente mudou de postura e aí isso estimulou a perder proteína pela urina. Uma febre mais alta, uma doença mais aguda que estimule perda de proteína na urina. Uma insuficiência cardíaca congestiva. A gestação também, a gente vai discutir mais na frente, que na gestante tende a ter uma perda de proteína maior pela urina, um estresse, uma exposição ao frio. Então, tudo isso a gente tem que ficar ligado. Será que essa proteinúria do paciente é algo patológico? É uma síndrome nefrítica? É uma síndrome nefrótica? Ou será que é só uma proteinúria intermitente que o paciente está tendo? Será que é algo mais fisiológico? É algo que não vai levar o paciente a ter uma doença grave? Então é isso que a gente tem que saber. Beleza. Vamos agora para a síndrome hemolítica urêmica. Qual seria a definição básica da SHU? A SHU é basicamente uma trombose no glomérulo, que é a principal causa de IRA, de lesão renal aguda, intrínseca em crianças. Isso é importante, tá? Se você visualizar uma criança que está evoluindo com uma lesão renal aguda, você já tem que pensar: será que essa criança está com a SHU? Porque uma criança com ureia e creatinina muito elevadas está gerando ali uma uremia nessa criança. Bom, eu tenho que pensar nessa possibilidade. A SHU é a principal causa e tudo decorre de uma trombose no glomérulo. A gente vai entender um pouquinho mais dessa trombose no glomérulo. Vamos antes lembrar um pouco da epidemiologia da SHU. Quem é que é afetado pela SHU? Geralmente é uma criança, tá? Lembrar que é uma lesão renal aguda numa criança. Mas não é qualquer criança, é geralmente uma criança de 2 a 4 anos. Beleza. Qual é a etiologia? Isso é muito importante. Cai todos os anos em prova. Quem é que causa a SHU? A principal causa de SHU é Escherichia coli, mas não é qualquer Escherichia coli. Uma Escherichia coli do subtipo enterohemorrágica O157H7. Repita isso várias vezes, que isso cai em prova, tá? Escherichia coli enterohemorrágica O157H7, também chamada de ESTEC ou EHEC, que vem do inglês. Mas eu já vi também sendo cobrada uma segunda causa menos comum, tá? Que seria a Shigella dysentery. Mas se quiser gravar só uma, grave a Escherichia coli e grave também o subtipo de Escherichia coli. Beleza. Qual a fisiopatologia básica? Vamos continuar então discutindo um pouco a respeito da fisiopatologia da SHU. Então, a gente já sabe que a causa mais comum
é a Escherichia coli enterohemorrágica do subtipo O157H7. E por que acontece essa doença? Vamos tentar entender, que isso vai ajudar muito na hora que a gente for estudar as manifestações clínicas da CHU. Vamos entender primeiro que a Escherichia coli, ela produz uma toxina chamada de verotoxina, também chamada de toxina de Shiga. Essa toxina vai vir aqui nas alças capilares do glomérulo e vai lesar o endotélio dessas alças. Lesando o endotélio dessas alças, as plaquetas e os fatores de coagulação vão tentar tampar aquele defeito no endotélio. E quando isso acontece, origina-se o quê? Um trombo. Vai haver trombo. Vou tentar desenhar para vocês aqui. Trombos nas alças dos glomérulos. Eu vou tentar desenhar aqui de azul os trombos. Beleza. Com essa trombose glomerular, ela vai nos ajudar muito a entender todas as manifestações clínicas da CHU. Beleza. Se eu entendo que o paciente tem trombose no glomérulo, eu vou entender que para eu formar trombos, eu preciso de plaquetas. Então, se eu consumo plaquetas para fazer trombos, o paciente tem plaquetopenia. Se ele tem plaquetopenia, ele pode ter sangramentos na pele, por exemplo, púrpura, petequias. Se eu tenho uma trombose no glomérulo e se essa trombose é disseminada, não vai passar nada ali, não passa o sangue que deveria passar e ser filtrado para cair nos túbulos contorcidos. Então haverá um prejuízo na função renal. O paciente pode ter uma lesão renal aguda, tá? E a principal causa de lesão renal aguda em crianças, como a gente já discutiu. E o paciente pode ter também uma anemia hemolítica, tá? Que é chamada de microangiopática com esquizócitos. Vamos tentar entender um pouquinho dessa anemia hemolítica. Vamos lembrar que aqui na CHU, a gente tem trombos no glomérulo representados por azul. Vamos tentar entender que as hemácias, elas vão passar por meio desses trombos, só que elas passam com muita dificuldade. É algo que parece um pouco a hematúria dismórfica da síndrome nefrítica, que as hemácias estão passando pelo aquele vaso entupido com trombo e elas estão tentando passar. Só que quando elas passam com dificuldade e esse trombo vai meio que colidir com a hemácia. E quando a hemácia colide com o trombo, ela vai ser rasgada. Então, vai haver hemólise das hemácias. E não é qualquer hemólise, é uma hemólise que deixa a hemácia esquisita, com formato esquisito. Então, o paciente vai ter uma anemia hemolítica microangiopática, porque acontece nesses vasos pequenos do glomérulo, com esquizócitos. Beleza. Então, basicamente, é essa a fisiopatologia. E a gente já venceu mais esse flashcard, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. E quais são, então, as manifestações clínicas? As manifestações clínicas da CHU decorrem da trombose no glomérulo, que são plaquetopenia, que são anemia hemolítica microangiopática com esquizócitos e que é a lesão renal aguda, que vai se manifestar com uremia. Basicamente é isso. Beleza. A gente venceu mais esse flashcard de CHU. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem aqui que ilustra bastante, ó, a ilustração da Escherichia coli, da toxina de Shiga, da hematúria, da anemia hemolítica. E uma coisa que eu não falei para vocês é que além dessa tríade de hemólise, de uremia e de sangramento, que deriva da plaquetopenia, obviamente, antes disso, o paciente vai ter uma disenteria, né? Vai ter ali uma diarreia com muco, pus ou sangue nas fezes. Porque vamos lembrar, quem é que está causando? Quem está causando a CHU é a Escherichia coli enterohemorrágica. Então, esse paciente vai ter uma disenteria causada pela Escherichia coli. A Escherichia coli invade o trato gastrointestinal do paciente e acaba gerando essa diarreia.
Mas vamos lembrar que essa disenteria não dá febre, tá? A Escherichia coli enterohemorrágica gosta de causar disenteria, mas essa disenteria não cursa com febre. Então, o paciente, geralmente uma criança de 2 a 4 anos, comeu alguma coisa estragada ali, adquiriu a Escherichia coli enterohemorrágica do subtipo O157H7. Essa Escherichia coli invadiu o trato gastrointestinal do paciente, gerou uma disenteria, ou seja, uma diarreia com muco, pus e sangue nas fezes, e depois de algum tempo, o paciente vem com essa tríade de sangramento, hemólise e uremia. Esse quadro clínico vai se repetir inúmeras vezes em inúmeras questões, e a gente só tem que saber isso de CHU. Beleza. Em relação aos exames complementares da CHU, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o paciente tem plaquetopenia. Óbvio, as plaquetas estão sendo consumidas ali para gerar o trombo no glomérulo. O paciente tem também uremia, ou seja, ureia e creatinina muito aumentadas. O paciente pode ter também uma anemia hemolítica microangiopática, com esquizócitos em formato de capacete. Foi isso que eu expliquei para vocês. A hemácia passa com dificuldade pelo trombo. Vai haver hemólise e a hemácia vai ficar esquisita por essa dificuldade de passar pelo trombo. E, se porventura eu tiver alguma dificuldade em reconhecer esse caso clínico, ainda poderia tentar uma biópsia renal ali para ver a trombose glomerular no rim. Aqui eu mostrei no flashcard para vocês uma imagem dos esquizócitos, tá? Olha só como os esquizócitos que estão apontados pela seta são diferentes de uma hemácia normal. A hemácia normal, ela tem um formato bicôncavo. A hemácia esquizócito, ela é bem estranha, ela tem um formato triangular. Então, isso significa que a hemácia ali foi totalmente dilacerada pelo trombo. Beleza. E qual é o tratamento e conduta da CHU? Tratamento e conduta envolve basicamente um suporte para o paciente, tá? A gente vai fazer uma diálise ali para tentar fazer com que a função renal seja regenerada, tá? Mas tem algo muito importante que é recorrente em prova. E eles tentam fazer uma malandragem, né? Antibiótico eu dou para o paciente com CHU, já que é uma disenteria ali por Escherichia coli, não pode dar antibiótico, tá? Para o paciente com CHU. Por quê? Se eu der antibiótico para o paciente com CHU, a Escherichia coli enterohemorrágica vai morrer. Sim, vai morrer. Só que no momento que ela morre, ela libera muita verotoxina, muita toxina de Shiga. E se ela morrer e liberar toxina de Shiga, vai só piorar a situação do paciente, porque vai ter mais lesão no endotélio. Então eu tenho que evitar ao máximo antibiótico no paciente. Eu tenho que evitar também heparina e fibrinolítico. Apesar de que o paciente tem trombose glomerular, a heparina e o fibrinolítico não mostraram melhora, tá? A trombose glomerular melhora com o tempo, melhora com a diálise e com suporte para o paciente. Também antiplaquetário não serve. Até porque o paciente já está com plaquetopenia, porque eu daria antiplaquetário, né? E as plaquetas ali vão resolver mesmo com suporte de diálise. Então, é mais importante saber o que não fazer na CHU do que o que fazer, tá? Sempre é questão recorrente essa questão. Então, a gente encerra aqui a revisão diária de hoje. Eu espero você amanhã para a gente continuar revisando diariamente os assuntos. Até a próxima!